E aí, minha gente, questão de hidrostática, vamos comigo. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliços de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1:100, usando os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala de 1:100 do monumento real. Considere que a torre real tem uma massa m-torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão p-torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa m-modelo e exercerá uma pressão p-modelo. Está aí a nossa Torre Eiffel. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre a pressão da torre sobre a pressão no modelo? Galera, para que eu possa resolver essa questão, eu vou fazer uma analogia entre o material da torre com a coluna líquida. É como se eu estivesse imaginando que a densidade da torre funcionasse como um líquido. Então, para isso, eu quero que você pense comigo. Pressão exercida por uma coluna líquida ou por uma coluna de uma Torre Eiffel, por exemplo. E para isso, eu vou inicialmente considerar uma caixa d'água que tem um volume V, com a área da base A e uma altura da área igual a H, onde D é a massa específica da água, ou você pode imaginar que é a massa específica do ferro lá da torre. G é a aceleração da gravidade local, e a partir daí eu posso determinar a pressão exercida sobre a área da base. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a mesma pressão que uma coluna d'água exerceria sobre o fundo é a mesma que a torre exerce sobre a sua fundação, a sua base. Da definição de pressão, sabemos que pressão é força normal sobre área. Só que essa força normal seria o peso da água, ou o peso da Torre Eiffel, se assim o desejar. Só que força normal, que é o peso, é massa vezes gravidade. Lá vou eu, ó, pressão, massa vezes gravidade dividido pela área. Só que você sabe que densidade é massa sobre volume. Vamos isolar a massa, densidade vezes volume. Então, no lugar da massa, eu vou botar densidade vezes volume. Coloquei. Só que volume da água é área vezes altura, assim como a volume da Torre Eiffel, área vezes altura. Ok, ao substituir densidade vezes área vezes altura sobre G, vou cortar área com área e chegamos a um resultado. A pressão exercida no fundo por uma coluna líquida ou por uma coluna de ferro líquido, sei lá, é dGH. O que é que eu estou querendo mostrar a você? Que a pressão exercida sobre a base, seja de um líquido ou de um material sólido, não vai depender da área nem do volume. Ela só vai depender da densidade, da gravidade e da altura. Em resumo, a pressão exercida por uma coluna líquida ou coluna sólida, sei lá, é dGH. A pressão só depende da densidade, da gravidade e da altura. Eu já poderia, se você conhecesse essa fórmula, já usar direto a fórmula, mas eu preferi fazer a demonstração. Agora vamos voltar à questão da Torre Eiffel. A densidade e a gravidade são constantes, porque o arquiteto vai usar um material de mesma densidade da torre. Ele vai fazer um protótipo com o mesmo material da torre, o ferro ou a liga lá utilizada. E a gravidade é a mesma. Então, a pressão é diretamente proporcional à altura da torre. Acabei de demonstrar, né, gente? A pressão só depende da densidade, da gravidade e da altura. No caso da Torre Eiffel e do seu protótipo, eu tenho mesma densidade e mesma gravidade. O que vai mudar é só a altura. Beleza. Foi dito que a escala é 1:100. Relação de escala, gente, tem que ser com as medidas lineares. Eu não poderia dizer que essa relação é entre as áreas da base ou o volume da torre. Sempre escala é relação linear. Tem a minha aula Razão e Proporção, parte 1, no meu canal de matemática, que você poderia assistir várias questões de escala. Então, galera, o H do modelo sobre o H da torre tem que ser 1:100, porque toda escala é maquete sobre real. 1 na maquete é 100 no real. Então, a altura do modelo sobre a altura da torre é 1:100. Daqui, se eu cruzar, eu vou concluir que a altura da torre é 100 vezes a altura do modelo, né? Quando eu multiplicar cruzado. Então, agora, vamos ao que a questão quer. Pressão da torre sobre pressão do modelo vai ser, a pressão que a torre exerce é dGH. E a pressão do modelo também. Só que esse H é o da torre e esse aqui é o do modelo. D e G são os mesmos. Mesmo material e mesma gravidade. A altura da torre é 100 vezes a altura do modelo. Então, vamos cortar DG com DG e H modelo com H modelo. Deu 100. Ou seja, a pressão da torre sobre a pressão no modelo dá 100. 10 ao quadrado. Alternativa correta, letra C. Se você entrar na internet, você vai ver muitas resoluções trabalhando com área e volume.
não havia necessidade, porque fizemos a demonstração e você viu que a área cortou, né? E o volume entrou lá na densidade, tá? Então, essa questão torna-se muito simples se você resolve a partir do DGH, porque a pressão de uma coluna líquida pode ser imaginada também como uma pressão de um material sólido, tá bom? Então, letra C.